Boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar. Mais uma live das quartas-feiras que a gente tem feito nas últimas semanas. Bem-vinda, Fátima. Boa noite. Obrigada da sua presença. Nessas lives de quarta-feira a gente tem sempre falado sobre relacionamentos abusivos. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Ana, boa noite. Obrigada da presença de vocês. A gente fala sempre de relacionamento. Perdão, pessoal, é o encaixe que eu coloquei novo aqui. A gente vem falando sempre de relacionamentos abusivos, transtornos de personalidade antissocial, sobreviventes desses seres das trevas, né, dos transtornados antissociais, narcisistas, psicopatas. Ai, desculpe, gente. Pessoal do YouTube que for ver depois, desculpe as quedas aqui, tá? É suporte novo. Boa noite. Psicanálise Infantil, seja bem-vinda. Lara, muito obrigada da presença de vocês. E hoje eu queria começar a nossa live, vamos esquentar um pouquinho antes, né? Entre todo mundo, perguntando se vocês, meninas que já estão aí, se relacionaram com narcisistas, vocês reconhecem hoje o olhar assustador que eles tinham? Um olhar frio. Boa noite, doutora Flávia, seja bem-vinda. Camila, Má, sejam bem-vindas. Heloísa, obrigada da presença. Então, vou voltar a repetir a pergunta para a gente começar a live. Vamos dar uma esquentada, fazer uma enquete. Quem já se relacionou com o ser das trevas narcisista, ou até pode ser também algum outro tipo de transtorno, né? Tem borderlines com traços narcisistas, se vocês conseguiam reconhecer o olhar assustador que eles tinham. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Eu lembro que no relacionamento que eu tive, né, com o narcisista, eu percebia um olhar estranho, mas eu jamais processei uma coisa com a outra, ou seja, que a expressão que aquele olhar me passava mostrava, na verdade, quem era essa pessoa por dentro. Seu irmão, né, Ana? Pois é. Eu tenho narcisistas, né, pessoas com traços narcisistas na minha família, eu reconheço também. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda, obrigada da sua presença. E isso, assim, é infalível. É uma maneira da gente detectar essas pessoas que é 100% confiável, desde que a gente aprenda a reconhecer os traços, né, e apure a nossa percepção. Por quê? Os olhos são a janela da nossa alma. Não adianta. E a Lara está falando, o olhar distante, que não se conecta. Alguns têm um olhar esbugalhado. Isso mesmo, Lara. Psicanálise infantil, os meus pais, é isso mesmo. Existem 3 tipos básicos de olhar de narcopatas, né? Que eu falo daquela página onde eu encontrei essas informações, e ele define bem como narcopata, né? O narcopata traz aquela junção, né, do narcisista com o psicopata, mas o narcisista por si só mesmo, não tendo os traços psicopáticos tão acentuados, também transmite a mesma sensação. Que o que você é nos seus olhos, boa noite, Simônia, seja bem-vindo, não adianta, você não consegue esconder. E eu reparei nessas pessoas narcisistas também com quem eu convivi, o desconforto que elas tinham em conversar olhando nos olhos. Era uma coisa assim, ficava um pouquinho olhando pra gente, pouco depois olhava para um lado, olhava para o outro, é desconfortável. Eles não gostam. E o quanto também, pelo menos com essas pessoas, boa noite Samal, boa noite Joyce, sejam bem-vindas, obrigada da presença. Pelo menos as pessoas com quem eu convivi, elas adoravam usar óculos escuros, óculos de sol. Eu também adoro um óculos de sol, tem óculos lindos. Mas fotografias, muitas vezes, na hora da foto, colocava o óculos de sol. Agora, eu entendo até por quê. E a dificuldade nesse momento também da foto, eu me lembro claramente de ter um sorriso bonito, um sorriso assim, natural, não. Normalmente faz um sorrisinho assim só de boca, ou então sério,
E muito comum esse uso de óculos escuros. Por quê? Essas pessoas sabem que através do olhar elas podem ser reconhecidas. Eles sabem de tudo isso. Narcisistas, psicopatas, transtornados antissociais. E essa detecção através do olhar, que o portador do olhar transmite, nos remete, como eu falei, à alma. Né? E aí a gente começa a entrar num aspecto ainda muito pouco explorado sobre a formação desses transtornos antissociais. Porque a ciência não tem ainda definição fechada. Mas quem conviveu e convive com essas pessoas carrega esta sensação de uma energia ruim, de um peso, de se sentir desanimado, de se sentir drenado na sua energia, na sua vitalidade, na sua vontade de viver. A saúde também vai caindo. Claro que existem os fatores desencadeados pelos abusos que o nosso cérebro vai começar a processar. Mas quem já viveu sabe que tem alguma coisa a mais. Era a minha percepção também. Então, esta alma a qual eu me refiro pode sim ter a conotação de alma como um aspecto psicológico. Porque esta alma, ela não estaria completa. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Essa alma não seria inteira como é que eu vou dizer, na constituição de um narcisista, de um psicopata. Por quê? Está faltando um pedaço, que é um pedaço de humanidade. Eles não conseguem se conectar com o seu próximo, eles não conseguem se autorregular, não conseguem olhar para dentro de si e perceberem que precisam mudar, que precisam aprender novos comportamentos. Então, nesse sentido da alma ser essa parte, vamos dizer, com essa visão psicológica, a gente já reconhece que não é completa. Agora, a gente pode sim avançar para o conceito de alma como sendo a presença de um elemento espiritual, né, que nos acompanha num sentido mais metafísico, como trazem também as religiões. E a sensação de que estas pessoas não têm alma, nós também podemos perceber pelo olhar. Como uma das meninas aqui falou, boa noite, Mari, minha amiga, seja bem-vinda, obrigada da sua presença. O olhar vazio, como se não tivesse nada lá dentro, fundo. E realmente dá essa sensação de que não tem nada nem ninguém. E esse olhar vazio, ele é também robótico. É um olhar que está sempre nos observando, aprendendo com a gente, copiando o comportamento do empático. E a frieza, né, dessas pessoas, do jeito de ser que elas têm, sem emoção, sem alegria, remete mais ainda a essa sensação de que ali é um robô, um corpo biológico, sem uma alma que habite essa criatura. Alma nesse sentido metafísico, de algo que nos precede, que deve ter origem numa centelha divina, num Criador, num poder superior, Deus, vamos dar o nome que quiser. Existem já pessoas que falam sobre isso, robôs biológicos, seres sem almas. A gente começa a entrar num campo um pouco desconhecido ainda, é pouco trazido, mas a gente tem essa sensação. E os olhos trariam exatamente esta comunicação de que essas pessoas não têm alma. E uma outra percepção que os sobreviventes têm também é do comportamento desses seres se parecerem com o comportamento daquilo que é apresentado como répteis, seres reptilianos, sem emoção, robóticos. E que existem também teorias de que nós teríamos a presença desses seres entre nós há muito tempo aqui no planeta. Volto a dizer, a gente vai fazer
conexão com assuntos que ainda são pouco conhecidos, mas quem é um sobrevivente começa a querer respostas para entender o que viveu. Nós temos esta percepção, ela é desenvolvida por quem já passou pela presença do puro mal na pele. Né? Nós sabemos que é isso mesmo. Vamos ler aqui o comentário da Lara. Eu só me dei conta há poucos dias que nunca vi narcisistas sorrindo genuinamente. Aquele sorriso largo por coisas simples. Eles só sorriem de canto de boca, forçado, geralmente por motivos egoístas. Isso mesmo, Lara. Porque eles não conseguem sentir essa alegria, né? E é motivos egoístas. Muitas vezes eles dão um sorrisinho porque eles veem você sofrer. Eles dão um sorrisinho porque veem que conseguiram tirar alguma coisa de você. Ou que alguém que era melhor, que eles achavam melhor que eles, acabou se dando mal. É isso, eles não conseguem ter esse sorriso genuíno. E eles têm inveja de nós que conseguimos, de nós empáticos. Eles têm inveja que nós temos alegria, que nós gostamos de viver. Eles não conseguem sentir isso. Narcisistas só escolhem pessoas que têm brilho próprio, luz própria, muita coisa que eles possam dilapidar, que eles possam ir destruindo e o que é possível levar para o seu próprio repertório. Vamos voltar aqui então para a questão dos olhos. Quando a gente começa a se permitir ir um pouco além no conhecimento, um pouco além do que é aceito, simplesmente como provado cientificamente, porque tudo isso são conhecimentos empíricos, são percepções, são pessoas que trazem, né, informações. A gente percebe que ainda há muito o que ser descoberto acerca desses seres. E é uma coisa interessante que eu noto. Comecei a receber muitas pessoas, muitos atendimentos de pais que têm filhos narcisistas, mas são pais codependentes, porque narcisista não vem buscar terapia. Então a gente tem um pai, uma mãe, que são codependentes e tem um desafio de criar um filho narcisista. E aí a gente nota que existe um componente genético, sim, nisso. É transgeracional o problema, só que às vezes não se manifesta nos pais, mas um filho aparece. Quando você começa a buscar informação mais para trás do passado da família, você encontra avós, bisavós que já tinham esses traços e que deram origem a esses pais codependentes. Aí a gente encontra este gene que seria, vamos dizer, o gene da maldade, né? Vamos ler aqui o que a Lara está comentando. Se assemelham muito aos répteis, desde o fato de serem predadores, exatamente, até o fato de terem sangue frio. Esperam a hora de dar o bote. Isso mesmo, Lara. E eles têm este faro de predador. Boa noite, Sônia. Boa noite, Lulu. Sejam bem-vindas. Eles têm uma percepção que não é natural. Vamos dizer, é sobrenatural. Eu me lembro de uma pessoa narcisista com quem eu convivi um tempo. E quanto essa pessoa adorava assistir aquelas séries que tem no Animal Channel, enfim, vários desses canais, National Geographic, em que aparecia como era o funcionamento de um predador indo alcançar uma presa. Então, o leão que ia pegar uma gazela, né, o tubarão no fundo do mar. E era uma coisa tão chata aquilo, porque era lento, aquela vozinha de fundo do locutor. Nossa, dava muito sono. E eu não entendia, porque essa pessoa narcisista era extremamente ansiosa, sabe? Não tinha paciência com nada, tudo queria diferente. E eu via que essa pessoa prestava tanta atenção. Agora eu entendo. É porque ali ela estava vendo alguém igual a si própria, né? É isso, eles têm esse faro, essa coisa que não é humana. Eles trazem um manual de funcionamento da maldade dentro de si, instalado de fábrica. Porque você pode pegar uma pessoa narcisista que tem pouco estudo, tem pouco conhecimento acerca de todo esse mecanismo psicológico do ser humano, e ela vai agir da mesma maneira, como se tivesse feito um curso de pós-graduação. As pessoas narcisistas com quem eu convivi, nenhuma delas apresentou qualquer interesse
estar se aprofundando em psicologia, natureza humana, não, era para instinto, eles sabiam o que fazer, a hora que fazer, como é que manipulava, e é exatamente. E eu também convivi com uma dessas pessoas narcisistas, que a pele era fria, era uma pele mais fria. Eu achava que era mesmo natural, mas aí eu começo também a associar uma coisa com a outra. Então, a gente começa a ver essas semelhanças que vão nos remetendo a uma interpretação que está além ainda, está além do nosso conhecimento científico, que é um grande desafio. E aí surge este gene da maldade que eu estava falando para vocês. Quer dizer, não sei, isso é minha visão, tá? Eu não tenho como fazer um estudo genético para trazer comprovação. Mas este gene é o que induz essa pessoa já ter esse manual de funcionamento instalado lá dentro. Mas uma criança, como é que aprende isso? E um lar em que o sofrimento é igual para os irmãos, um vai para o narcisismo, o outro vai para a codependência. Há sim um traço genético. E onde surgiu esse gene da maldade? Em que momento da evolução humana? E nós temos informações da própria Bíblia, como eu já citei uma outra vez. Os gigantes cruzaram com as mulheres que estavam aqui na Terra, chegadas de seres que tinham como objetivo a hibridização do ser humano. Então, esse talvez seja um gene reptiliano que esteja entre nós. E qual seria a alma, então, que habita esse corpo? Seria uma igual à nossa ou não? Não sei. É um desafio para nós entendermos. Mas eu achei importante trazer esse conteúdo para vocês, porque eu, como sobrevivente, sempre quis entender o que eu vivia, quem era aquela pessoa, e eu tinha até medo, muitas vezes, do que eu sentia. Eu falava, meu Deus, isso aqui deve ter encosto. Opa, gente, desculpa, eu vou trocar esse suporte depois. Agora ele não vai cair mais. Eu tinha medo do que eu sentia, porque eu falava, gente, isso é encosto, isso é espírito ruim que está aí, não é possível. Era assustador. E entendendo todo o funcionamento do transtorno, eu fico muito mais consciente do que aconteceu, mas ainda assim a conta não fecha. Vamos ver o que as meninas estão comentando aqui. Sônia, oi querida, saudades de você também. Camila, sim, eu via no pai da minha filha várias características não humanas. É isso. E Camila, também vocês meninas sobreviventes que estão aí, e meninos, E também tem muitas mulheres abusivas e muitos homens que passam péssimos bocados, saem com a vida destruída também. Nós que passamos, entendemos. Então é um assunto com que a gente não pode levar para qualquer tipo de amigo, conhecido, porque a gente vai acabar sendo taxado de doida, exagerada, mas quem viveu o mal na pele tem essa percepção sim. Não é humano, tem alguma coisa errada ali. Vamos ver, a psicanálise infantil está dizendo, eles não procuram terapia, mas adoram falar que as pessoas têm problemas emocionais. Eles também não adoecem. Verdade, psicanálise infantil. Isso já é um jogo do gaslighting, que eles colocam que nós sobreviventes, nós vítimas, somos descontroladas, descontrolados, precisamos de ajuda psiquiátrica e falamos que eles é que precisam. E eles são tão hábeis que eles vão nos provocando. E quem é empático ou empata busca resolução de problemas. Se nós vivemos alguma coisa difícil, a gente vai buscar resolver, a gente vai buscar chegar num consenso. Narcisista nunca chega em consenso e sequer tem interesse em resolução. O que os alimenta é caos, drama, confusão, desarmonia. Eles precisam disso para se sentirem vivos. Por quê? Dentro de si, eles carregam aquele buraco horroroso de baixa autoestima, de vazio, de se acharem uma porcaria. Então, para não entrar em contato com isso, eles precisam o tempo todo estarem em agitação, em movimento. E quando eles criam confusão, desarmonia, pronto, eles se sentem vivos, eles esquecem por alguns instantes quem eles são de verdade. E eles também não adoecem. Olha a psicanálise infantil. Uma coisa que eu reparo é que mãe narcisista normalmente vive muito e com muita saúde.
algumas possibilidades. Eu acho que eu ouvi uma terapeuta uma vez falar uma coisa, eu concordei e é muito interessante. Ela fala que as mães narcisistas vivem muito e como elas não têm emoção, elas não têm o que essa terapeuta chamava de noia. Elas não têm as noias na cabeça que a gente tem. Porque a gente fica, né? Pensa, meu Deus, isso, aquilo. É toda essa emoção que movimenta acúmulos de emoções negativas no nosso subconsciente que nos faz adoecer. A mãe narcisista não tem emoção, ela não tem isso não, ela só não se desgasta, ela vive muito e com muita saúde. Normalmente, narcisistas também têm uma boa saúde. E outra situação é que eles sugam a nossa energia vital. Eles se alimentam disso em nós. Então, nós, sobreviventes, nós vamos enfraquecendo, nós vamos ficando cada vez mais vulneráveis, porque esta nossa resistência que vem da energia vital vai caindo. E também, essa energia vital, quando ela sai, pela minha experiência, pelo que eu entendo, ela leva toda essa nossa energia espiritual também, que a gente tem mais de um corpo, a gente tem outros corpos além do corpo físico. Por isso é que as pessoas que eu atendo, os clientes que eu atendo, eu recomendo que faça uma reposição energética no caminho que preferir. Receba reiki, jorei, passe. Eu sou membro da Igreja Messiânica e eu recebo jorei. Faz muito bem para mim. Me equilibra, o que me ajudou muito a passar por todo esse momento tão delicado que eu tive do meu descarte. Mas não quer dizer que é o único, existem vários e cada um vai encontrar aquele que é bom para si. O importante é buscar, porque a gente é assim lesado. E aí eles vão ficando mais fortes e nós vamos adoecendo. E se a gente pegar esse conceito de alma, né, como uma concepção metafísica, algo que foi gerado por um poder superior, né, a nossa centelha divina, uma sabedoria superior, dá a impressão de que esses narcisistas, esses transtornados, eles vão levando pedaços da nossa alma, nossos talentos, nossas qualidades, que eles começam a incorporar dentro de si, que somem da nossa vida, porque o objetivo do narcisista é sempre fazer com que ao final nós fiquemos iguais a eles, sem vontade de viver, sem alegria, com a personalidade destruída, porque aí eles falam, pronto, mais um infeliz no mundo, mais uma infeliz no mundo como eu. Só que nós, empáticos, nós conseguimos nos recuperar. Essa é a situação que eles não podem lidar, porque nós somos humanos completos e a gente consegue se recuperar. Então, eles vão levando. Quantos sobreviventes não relatam? Eu era alegre, eu tinha sorte, as coisas andavam na minha vida, tudo começou a dar para trás. Eu não consigo engatar minha vida de novo. É um sufoco. Eu não consigo voltar a ter o que eu tinha, ser quem eu era. Claro, volto a dizer, existe sim todo um contexto da nossa psique, da nossa mente, do nosso corpo. Mas vai um pouco além. É uma tarefa multidisciplinar a recuperação de quem sai de um relacionamento abusivo. Não é simplesmente um ou dois aspectos que devem ser levados em conta, porque você faz todo o seu trabalho terapêutico, você faz a reconstrução da sua vida profissional, mas vai ainda ficar acompanhando uma sensação, lembranças. Não que as lembranças não estejam atreladas a gatilhos emocionais, mas são coisas que se fixam dentro de nós, demoram para a gente conseguir superar, vai além de tudo isso. Tem um aspecto espiritual, tem um aspecto energético envolvido nisso também. Vamos ler os comentários das meninas. A Lara falando, Luciana, será que existe a possibilidade deles fazerem algum tipo de hipnose na vítima? Porque o interesse da vítima no NARC é muito fora do normal. Lara, eles te hipnotizarem, eu não daria este nome. O que acontece? Todas as pessoas a quem nós temos amor, afeição, respeito, são autoridades emocionais para nós. Então, por exemplo, nossos pais na nossa infância eram autoridades emocionais, nossos professores.
E o subconsciente, ele é movido só e somente à emoção. Então essas pessoas com quem nós temos essa conexão emocional, o subconsciente entende que são pessoas muito importantes para nós. E se são importantes para nós, ele vai precisar guardar tudo que elas trazem, tudo que elas dizem, inclusive para nos ajudar a seguir os padrões que elas têm. Porque amor é importante para o subconsciente. Nós somos seres sociais. Nós nascemos para viver convivendo um com os outros e para cuidar um dos outros. Essa é a nossa natureza. Por isso eu não concordo com aquela história, você tem que aprender a viver sozinho para depois a viver com alguém. Não acho que você precise aprender a viver sozinho. Acho que você precisa aprender a conviver, cuidar de si, cuidar dos outros de uma maneira equilibrada, de uma maneira consciente. O que acontece? Nessas autoridades emocionais, quando elas dizem qualquer coisa para nós, o subconsciente não tem nenhuma barreira. Entra lá dentro, fica gravado, vira uma sugestão. E os narcisistas, eles têm essa percepção e eles se fazem pessoas muito importantes para nós. E nós que somos codependentes, e quem se envolve com um narcisista, viveu na infância ou pelo menos desenvolveu a percepção de ter vivido ausência de amor, ausência de carinho, ausência de cuidados dos cuidadores, receber migalhas de amor. O que isso significa? Que está tudo guardado dentro de nós, todo esse repertório emocional, o subconsciente só entende isso e ele só te leva ao encontro do que você conhece, nada mais. Se você viveu num lar disfuncional, ou se você recebeu esse tipo de falta de cuidados, ou se até a criança entendeu que teve essas faltas, às vezes nem foi tanto, mas ela entendeu. Quando você encontra alguém na vida, para uma vida afetiva, vai ser alguém que traz esse padrão de novo. E os narcisistas, então eles vão chegando, vão nos convencendo, nós já somos pessoas que encontramos neles algo familiar. Eles vão se colocando sempre muito fortes, dominadores, e começam os jogos de manipulação. Aquele manual de funcionamento macabro começa a entrar em funcionamento e eles vão, fatiando nossa personalidade. Eu acho que o interesse fora do normal pode sim ser algo do tipo, quase que uma fascinação espiritual. Eu estava estudando sobre isso outro dia. Uma fascinação, um grau de obsessão, até uma obsessão entre encarnados, que pode se justificar. Porque a hipnose mesmo, ela sempre vai requerer que a gente esteja consentindo, né? Mas, Luciana, eu escuto falar de que o hipnólogo vai lá, 3, 2, 1, fecha o olho, domina a mente do outro. Quem faz isso tem o consentimento do hipnotizado. Porque senão... Gente, sabe, ia ser uma loucura. Mas não, a gente vê, são mitos, são histórias fantasiosas que são contadas. Sempre quem está no controle é o hipnotizado. Então eu não acredito que eles vão fazer uma hipnose. Nesse sentido, como eu sou hipnóloga, então eu tenho essa visão detalhada. Mas eles sim, são autoridades emocionais. Então todo comportamento tóxico de um narcisista entra dentro do mundo mental e emocional do sobrevivente e passa a ser o que ele vai viver depois. O subconsciente fala, essa pessoa é muito importante para nós. E como a dependência emocional dessas pessoas, nossa, dos sobreviventes por esses narcisistas vai ficando cada vez mais intensa, pelos jogos de maldade, jogos de manipulação, a gente vai querendo cada vez mais a aprovação deles. A gente vai ficando cada vez mais fracos, mais fracas, interiormente, menos energia vital, menos autoconfiança, mais dependência, cada vez mais desvalorizados. É um ciclo, altamente negativo, destruidor instalado. Mas há sim, na minha visão, na minha percepção, algo que está fora, vamos dizer, do natural. É um toque do sobrenatural nessa fascinação que existe nossa por eles. E também, gente, você sai de um relacionamento abusivo, saiba que
Você vai encontrar outros narcisistas e eles vão ser interessantes, tá? Porque eles são carismáticos, sedutores, falam bem. Existe o narcisista oculto, que é aquele que faz de vítima, coitadinho, não é tão bacana, não é tão brilhante, mas eles são interessantes. Eles conhecem a natureza humana, então eles sabem como se apresentar, de modo que a gente fala, nossa, que pessoa interessante, uma coisa bacana. Eles são muito hábeis nisso, eles são predadores. Vamos ver as meninas. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Érica, Lilian. A Lara comenta, minha genitora tem 75 anos e nenhum problema de saúde. Ela diz que nunca errou na vida, sem culpa de nada. É isso aí, Lara. Viu que são essas noias que a gente carrega. Culpa, nossa, eu errei, meu Deus, puxa. Eles não têm, não têm. Não tem, mas também não tem amor, não tem alegria legítima, não conseguem aprender as coisas para mudar na vida, não conseguem olhar para um dia bonito de sol, sentir satisfação, não conseguem se apaixonar. Tão bom, né? Quando a gente encontra alguém que a gente gosta, aquela conexão, e nem tem aquele amigo, você fica feliz de encontrar, de dar um abraço. Não tem nem ideia do que seja isso. Pelo contrário, eles têm muita inveja da gente que tem. Psicanálise infantil falando, minha saúde só melhorou depois que descobri o que aconteceu e estava acontecendo. Isso depois dos 40. Aí resolvi fazer terapia e hoje trabalho com crianças. Parabéns, psicanálise infantil. É isso. Cada um de nós vai ter o momento do despertar. E tudo isso é novo, né? Imagina, 20, 30 anos atrás se falava em narcisismo. Male tinha terapia com psicólogo e que era caríssimo, né? E que era pra gente meio ruim da cabeça. Pouquíssimas pessoas faziam. Imagina, essas pessoas, esses psicólogos também não tinham conhecimento do que era narcisismo, nada. Hoje, maravilhoso, a internet está aí ventilando isso para todos os lados. E é isso, mesmo depois dos 40, você pode se refazer, você pode recomeçar a sua vida. O mundo mudou muito, né? Quanta coisa bacana que tem para fazer, para se redescobrir. Quantas pessoas precisam também receber informação acerca disso? Eu tinha um desejo enorme de quando eu vivi um relacionamento abusivo, eu falava, um dia eu vou falar dessas coisas para as pessoas. Tem muita Luciana por aí que precisa saber dessas coisas. Eu não entendi exatamente o que eu vivia, mas eu já queria, como eu brinco falando, descer o dedo na metralhadora, né, gente? Que é isso que eu faço, para distribuir informação para todo mundo. Fátima fala que já viveu isso. Fátima. Repetimos padrões, exatamente. Tem o meu amigo João Paulo que entrou aqui com o perfil do cachorrinho que ele tem, o Charlie. Gente, é uma coisa, se vocês puderem, quem gosta de cachorro, segue o perfil dele, porque a coisa mais querida, mais amada é o Charlie, o cachorrinho dele. Luciane falando, 5 meses livre, ainda tenho muita raiva, era tão perfeito. A intuição grita, né? Mas a gente não ouve. Pois é, esta raiva, ela vai com o tempo e processo terapêutico para sair. Tá? Se você conseguir trabalhar ela sozinha, fazer com que você consiga soltar tudo isso sozinha, é ótimo. Mas ela tem muita raiva. O que acontece, gente? Imagina quantas vezes nós fomos invalidados, invalidadas, humilhados, e a gente não tinha coragem e nem estrutura emocional, nem condições emocionais de reagir para se defender. E com o tempo a gente foi acabando assim, ficando convencida de que a gente não podia fazer nada, que nós éramos as erradas, os culpados, as culpadas. Então vai se formando e toda a situação em que a gente se vê ameaçado, ameaçada, fica sim dentro de nós gravada a necessidade de se proteger. Isso é o nosso lado bicho, nosso lado de sobrevivência. Então, quando você está em alerta, o corpo te prepara para o predador, mas você não faz nada, vai ficar guardada essa emoção ruim e vai virar lixo emocional depois. E a Lara falando, eu tinha fascínio pelo mistério do Narc. Queria descobrir o que ele tanto escondia, porque era muito calado, não mostrava quem era. Pois é, porque ele não tinha nada para mostrar. Não era mistério, porque não tinha não tinha nada para mostrar, Lara. Um desses seres das trevas aí com quem eu convivi também fazia esse tipo assim, problemático, meio que também que não tem nada para mostrar. É que nós, como somos empáticos, a gente olha o mundo com os nossos olhos. Então a gente acha que todas as pessoas têm conteúdo, tem coisa a apresentar. Nessa gente não tem não, eles não têm nada, eles são robôs biológicos, né, dessa sensação. E são vazios.
vazios. Nós temos muita coisa, eles não, é gente oca. Mas voltando ao olhar, eu queria hoje só passar para vocês, tem 3 tipos de olhares, gente, meninas, meninos, que é importante da gente gravar. O primeiro são os olhares dos narcopatas. O primeiro é o olhar, famoso olhar de peixe morto, parado, fundo, como se não tivesse nada lá dentro. Aquela sensação de vazio, às vezes é um olho esbugalhado. Eu gosto do exemplo do olhar de João de Deus. Aquilo ali é um vazio que tem lá, aqueles olhos. Tem um globo lá dentro, mas além do globo, não tem mais nada. O segundo tipo de olhar é o olhar sedutor, raivoso. Eu estava até pensando antes de começar aqui a nossa live, de fazer uma outra live no YouTube, que aí eu posso fazer com o computador e ir fazendo os exemplos, né? Com os chartzinhos, para ficar bem claro o olhar. É o olhar sedutor, raivoso. O ser das trevas com quem eu me relacionei por um bom tempo, ele tinha esse tipo de olhar. Outro dia eu peguei as fotos todas, eu deletei, tirei, apaguei tudo, mas algumas eu estava junto com essa pessoa e são fotos lindas. Eu falei, deixa aí. Algumas ficaram. E uma delas eu consegui dar um recorte nos olhos e aí eu vi, eu falei, minha nossa, é um olho de filme de terror, é um olhar de filme de terror. Como é que eu não vi isso antes? E é exatamente esse olhar raivoso, mas ao mesmo tempo sedutor. Até às vezes o desenho, o delineamento dos olhos faz com que seja atrativo, mas ao mesmo tempo você vê o sentimento de ódio, de raiva que está ali atrás, através da expressão desse olhar. E o terceiro olhar é o olhar demoníaco, maligno, sombrio. Olhos de serial killers, de psicopatas. Aquela moça, Suzanne Richthofen, que matou os pais, é aquele olhar. Ela tem um olhar assim, ela abaixa o rosto e olha assim. É aquela sensação, é um olhar demoníaco. Não tem como não olhar aquilo e não falar, gente, isto é um demônio. Vamos ver os comentários. A Luciane falando, achava que meu amor era suficiente para mudar o lado ruim dele. Pois é, Luciane, o que acontece? A gente não imagina que no mundo existam pessoas incapazes de amar. A gente cresce aprendendo que, nossa, a pessoa pode ser difícil, ela tem trauma, tem dificuldade. Nunca que seja uma pessoa incapaz de amar, manipuladora, destruidora. Por isso que quanto mais pessoas souberem o que é narcisismo, que existem pessoas más que não querem se recuperar, que elas são muitas pela sociedade, e quanto mais cedo for isso, menos vítimas vão ter no mundo, menos gente vai ter a vida dilapidada. Esse conhecimento precisa ser ventilado, precisa ser ensinado. Porque eu também, quanto tempo eu levei na minha vida para entender isso? São pessoas que não são iguais a nós, ponto. O objetivo deles é nos destruir. Eles têm inveja, raiva, é um vazio imenso. Tem gente que não tem esse pedaço de humanidade. Só que eles se valem da nossa ignorância. Só que isso está chegando ao fim. Porque, que bom, né? Muitos canais, além da minha página, falam sobre isso. E é isso, a gente acha que nossa, a gente vai cuidar deles. E eles contam umas histórias tristes, né, gente? Meu Deus. Às vezes a infância pode ter sido difícil, mas eles contam tanta coisa. E foram largados pelas outras esposas, pelos outros maridos, enganados, traídos, maltratados no trabalho. É tudo mentira. Quando criança, até eles podem realmente terem sido maltratados, mas o resto, imagina, eles é que fazem os outros sofrerem. E a gente acredita nisso. A Erika está falando, narcisista quando entra em fúria narcísica pode matar a vítima. Aí a gente já não está falando de narcisista, a gente está entrando mais na questão do psicopata, Erika. O narcisista, ele não tem este grau de malignidade de sentir... Claro que ele pode matar. Todo ser humano está passível de fazer isso. Mas ele não vai ter esta motivação de matar. No processo de fúria narcísica, ele vai querer destruir a vítima, mas mantê-la viva. Até porque depois ele vai querer puxá-la de volta para a teia.
quem vai levar à morte da vítima vai ser mais o psicopata. O psicopata, ele apresenta muitas vezes satisfação, até uma excitação sexual em matar as suas vítimas. Durante a infância, por processos de trauma que ele passa, e também por este gene da maldade, tá? Porque não é só trauma não, gente. Tem muita gente que passa muito trauma e não faz maldade, nada disso. Tem um filme muito bom até que eu tô assistindo agora no Netflix, foi uma indicação daquela página, né, do Decifrador de Narcopatas, chama O Garoto Sombrio, que conta a história de um menino que de pequeno já começa a manifestar os traços psicopáticos. Então, quem traz esse traço vai tender a matar. O narcisista, não, ele vai querer assim, fazer você ser um zumbi, tá? Você vai estar viva achando que está morta. A fúria narcísica, ela vai destruir o que for possível na sua vida. Vai te causar problemas jurídicos. Se você tem filhos, vai querer tirar os filhos de você. Vai fazer você se isolar mais e mais socialmente. Vai fazer uma campanha de difamação pesada ao seu redor, tá? Muito mais do que sentido de matar. Agora, podem haver narcisistas com muitos traços psicopáticos. Você precisa conhecer quem é a pessoa e como é que ela age. Boa noite, Neu. Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda. A Fátima falando que também viveu, como a Luciane. Érico, um olhar de uma pessoa depressiva é diferente do olhar do narcisista? Sim, é diferente. Porque o olhar da pessoa depressiva, ele é um olhar triste, ele é um olhar com pouca expressão, mas você não nota raiva, você não nota a expressão demoníaca e você não nota este vazio absoluto. É um olhar que está um pouco apático, mas ele tem algo lá atrás. Isso é sensação. A gente tem que apurar a nossa percepção. Uma pessoa depressiva pode, inclusive, estar sob efeito de remédios. Quem já tomou algum tipo de calmante algum dia na vida sabe que o olhar tende a ficar um pouco vitrificado quando você está tomando um remédio muito forte. Mas ainda assim, o seu olhar mantém uma expressão, né? Uma conexão. O olhar do narcisista, o olhar do psicopata, ele não tem conexão com o outro. Porque o outro não é nada e ele não consegue estabelecer este vínculo emocional com nada nem com ninguém. Então, um depressivo, ele vai trazer um olhar com menos expressão devido à dor que carrega. Mas ele é uma pessoa empática, pode ser um depressivo narcisista. Eu conheci uma pessoa narcisista que era extremamente depressiva, tá? Porque eles carregam o inferno dentro de si. Tá? Carregam o inferno. Não é que eles são felizes, não são felizes, eles vivem uma porcaria. Então era uma criatura muito depressiva e tinha um olhar satânico. Então a gente tem que ver. Pode ser sim um narcisista com depressão, tá? Boa noite, Fernanda, Silvia, vamos lá. Obrigada, Luciane, falando que foi muito esclarecedor. Se faz de vítima e sai ganhando vantagem. Sempre. Amanda, seja bem-vinda, chegou na página. Então, esses 3 olhares é que vocês têm que guardar no fundo do coração, gente, para estarem sempre atentos. Aliás, eu vou mostrar para vocês que hoje eu coloquei um anel em homenagem a essas pessoas narcisistas. Olha aqui, não sei se dá para vocês verem. É um anel que é uma cobrinha. Tá vendo? Eu tenho vários posts em que eu coloco os narcisistas assim, como cobras. Tem aquelas najas, né? Eles, como a Lara falou antes, eles ficam esperando o momento certo de dar o bote. Hoje eu coloquei um anel em homenagem a eles. Em homenagem à sogra narcisista. Gente, se sogra já é uma coisa desafiadora, sogra narcisista, meu Deus, ganha anos-luz de purificação de conviver com elas. Quem já passou por uma delas sabe. E um outro aspecto que a gente tem que estar atento também, puxando para todo este lado do olhar, da ausência de alma, seres que podem ser reptilianos, pode ter o gene reptiliano, é a frequência em que a gente se encontra. Tudo tem frequência, né?
tudo, na verdade, se a gente pegar, como eu falei da outra vez, uma mesa, decompõe a mesa ao menor estado de matéria, a gente vai ver que essa mesa não é nada. Ela é simplesmente uma energia, tá? A grosso modo. E ela tem uma vibração. Nosso corpo também. A gente tem uma energia que está vibrando aqui dentro, nós emitimos corrente elétrica, nosso cérebro emite corrente elétrica, né? Tudo isso existe e funciona. Quando nós estamos bem, alegres, felizes, tranquilos, nem sempre a gente consegue estar assim, a gente pode estar um pouco triste, mas pouco depois você se recupera, já fica mais disposto, faz algumas atividades, fica melhor. A gente vai estabelecendo uma frequência nossa pessoal. Essa frequência pessoal, ela vai equivaler à frequência de outras pessoas, de outras situações, e assim a gente vai montando, né, o nosso mundo, as nossas emoções dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso cérebro, vão fazendo com que a gente tenha pensamentos, sentimentos, e a gente vai montando a nossa matriz energética, vamos dizer. Imagina como é o mundo energético de um narcisista. Por horror, né, gente? Vazio, angústia, tristeza, raiva, mágoa, só lixo. Então, esse é o padrão onde ele vive. E o que ele encontra? Uma empática, um empático feliz, sorridente, com uma energia, né, uma vibração toda boa. Ele não quer que você sinta mais isso, ele quer aquilo para ele. Então, ele vai começando a te conduzir através dos jogos de manipulação para este tipo de frequência. Quando você vai entrando na frequência do narcisista, vai se aproximando de você tudo o que é equivalente a isto. E aí explica também um pouco daquela situação, aquela sensação, né, que ele está levando pedaços nossos de alma, porque as coisas já não correm mais tão bem para você, sua sorte já não é mais a mesma, pessoas complicadas começam a se aproximar de você, doenças graves começam a acontecer na sua vida e você nunca teve isso. E isso é um fator fundamental para quem quer se recuperar de relacionamentos abusivos e até sair deles. É um exercício para ser feito todo dia e é complicado porque nós já fomos contaminados por todo o lixo do narcisista. Seja por ele ser uma autoridade emocional para nós, seja por ele emanar toda essa frequência, essa energia e a gente ir se contaminando. E qual é o exercício? Mudar a frequência. Você vai sentir tristeza, desânimo, falta de confiança, vai ficar se lembrando daquelas situações horríveis, vai guardar mágoa, tristeza, raiva desse ser das trevas. E ele está adorando, ela está adorando, porque você está cumprindo o objetivo que essa criatura maligna traçou para que você alcançasse. Ser igual a ele, ser igual a ela. Eu coloco ele e ela porque não tem gênero, tá? E muitas vezes os homens têm dificuldade em pedir ajuda quando viveram ou vivem um relacionamento abusivo. Porque só se fala em homem abusivo, homem narcisista, não é não, tá? Tem homem, tem mulher. Então você está na mesma frequência. A sua vida vai para o buraco. Inevitavelmente. Sinto informar. Então, às vezes eu escuto perguntas assim, mas Luciana, não tem um jeito de eu continuar com a pessoa narcisista? Não, não tem. O único jeito é você ir pro buraco. Sinto informar. Não tem como escapar disso. Então, o exercício do sobrevivente, quando você está com uma pessoa narcisista, é muito mais difícil, porque você vai, melhora a sua frequência, começa a se fortalecer, você vai ler bons livros, vai ver vídeos bons, filmes bons que te façam sentir bem, vai fazer o seu processo terapêutico. Quando você encontrou com esse narcisista, este faro de predador que ele tem, ele percebe que você está bem, mas é na hora, ele já começa a te desvalorizar, começa a te humilhar, pronto, você cai de novo pro mesmo buraco. E ainda que ele fala, opa, bastante energia vital aqui pra mim, ele pega o canudinho, ó, beleza, tô ótimo, tô forte, tô feliz. Eu atendi há poucos dias, uma cliente que ela falou que a cada relação íntima que ela tinha com o parceiro dela, ela saía mal, ficava de cama, sem energia, não entendia por quê. É isso. E enquanto a gente não consegue fazer também essa troca dessa nossa frequência, a gente vai ficar no mesmo mundo
onde o narcisista nos deixou ou onde a gente ainda está com essa pessoa. Depois do descarte, é tão grande o vazio que a gente sente, né? Não sabe nem quem é mais. Pois é difícil, mas a gente tem que fazer esse esforço, a gente tem que se ajudar. É um processo longo de recuperação. E esse é um dos aspectos muito importantes. A gente faz esse exercício. Porque a frequência mais alta, quando a gente já vai fazendo aquela reposição energética, a gente vai fazendo a limpeza das emoções, você faz esse trabalho, você vai conseguindo enxergar, sim, a volta daquela pessoa incrível que você era antes do relacionamento. Que você era uma pessoa alegre, que você era uma pessoa que tinha uma carreira bacana, você tinha amigos, você tinha saúde. Você fala, estou me sentindo melhor, estou conseguindo colocar a cabeça para fora da água. É muito importante, porque a gente sai contaminado. E essa frequência é uma coisa verdadeira, gente, tá? Isso vibra dentro de nós. E as emoções que passam a estar instaladas dentro de nós, depois do relacionamento, são péssimas. Aquelas que nós já carregávamos antes, da nossa vida antes do relacionamento, ou muitas vezes, como a gente tem pais narcisistas e mães, eles mesmos causaram em nós, quanto mais o relacionamento avança, mais essas emoções ruins vão ficando fortes, cada vez mais fortes. O subconsciente junta um padrão de emoções iguais ou semelhantes sentidas com força e uma hora explode num sintoma emocional. Aí começa a aparecer depressão, síndrome do pânico, vício, obesidade, aquela, como é que tem um outro nome? Ansiedade, né, que é muito comum, não sei se eu já falei. Então, e na base dessas emoções está a frequência, porque você vai sentiu, pum, equivale a uma frequência. E é interessante, esse rapaz do decifrador de narcopatas fala, e é verdade. Quando a gente se envolve com um narcisista, na grande maioria das vezes, nós estamos num momento frágil da nossa vida. Nós estamos exatamente com essa frequência prejudicada. A gente está triste, ou a gente está com medo, ou aconteceu algo, a gente esteve doente, e eles sabem. Eu me lembro de uma pessoa narcisista com quem eu me relacionei, que nós nos conhecemos e nos separamos pouco tempo depois. Nos separamos, deu umas 2, 3 semanas, essa pessoa volta a me procurar. Era o Wolverine, eu não sabia disso na época. Só que eu estava muito bem, assim, na minha vida. Eu tinha mudado, quando ele voltou a me procurar, eu tinha recebido uma proposta excelente de emprego nova, tinha me ajudado muito. Então eu estava muito feliz. Estava, sabe, com a frequência boa, estava confiante, estava bacana. Eu tinha acabado de superar algumas coisas exatamente na área financeira que estavam difíceis para mim, com essa proposta nova de emprego. E quando o Wolverine chegou, nossa, imagina, mandei a criatura passear, sai daqui, você se separou de mim, eu não quero mais saber. Pois é. Na hora que eu estava mais frágil, que estava com os meus problemas financeiros, a pessoa se aproximou, se afastou. Quando voltou, graças a Deus, eu tinha tido uma situação bacana na minha vida, a frequência subiu, eu consegui mandar embora. Então a gente está numa frequência assim, mais equivalente a eles, quando eles se aproximam, eles sentem, e eles se valem disso. Vamos ver as perguntas aqui. A Érica fala, é mais fácil ir a Marte do que conviver com a sogra cobra narcisista. Até para falar isso, trava a língua. Nem fala, Érica. Elas são, gente, puro veneno, pura maldade. E os netos, então, que elas querem fazer com os netos, querem manipular, querem perto delas, querem fazer dos netos fornecedor de suprimento. Isso aí, Érica. Melhor ir para Marte, porque mas capaz de Marte elas estarem também lá, tá? Que elas são bem espertas, são sabidas. Vão para Marte também. A Amanda fala, sou filha adulta, única de mãe narcisista oculta, vulnerável. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Amanda. Mãe narcisista oculta é um desafio, né, gente? Porque todo mundo acha que elas são ótimas, bondosas, são simples, ajudam a todos na maioria das vezes. E muitas vezes a mãe narcisista grandiosa, ela passa um certo ar de arrogância, né? Mas a vulnerável não. Então é mais difícil as pessoas reconhecerem que ali pode ter uma pessoa malvada, manipuladora,
É bem desafiador, Amanda. A Luciane está falando. Eu estou há meses buscando informações para atender tudo que passei e você trouxe a cereja do bolo, a parte energética. Muito obrigada, Luciane. É exatamente isso. Eu também. Porque a conta não fechava e eu procurei explicação. Eu tenho meu caminho terapêutico, tenho excelentes amigos que me ajudam, nós trocamos terapia, me ajudaram a me recuperar, a me reerguer, mas tinha um negócio ali que não encaixava. Não encaixava. E aí o que foi que eu fiz? Quando eu comecei a perceber isso, eu intensifiquei muito mais a minha prática do recebimento do Jorei, né, que é o caminho que eu tenho como bom para mim. Volto a dizer, existem várias opções, escolha aquela que mais se encaixar com você. E eu notei a melhora que eu fui tendo, sabe? A recuperação. Eu fui dedicando momentos do meu dia para isso. Isso é uma disciplina, porque se a gente ficar esperando ter tempo, a gente nunca vai ter. Ah, não dá, hoje tem o meu trabalho, hoje eu tenho que fazer isso para os meus filhos, hoje eu preciso não sei o quê, preciso ir para o mercado, você nunca vai ter tempo. Até porque, outra coisa, né, gente? Esses narcisistas, imagina quem são os coleguinhas espirituais dessas criaturas. Podem ser umas entidades reptilianas, podem ser uns obsessores. Certamente, esses companheiros também nos sugaram, essas criaturas espirituais. E por que eles nos deixariam assim tão facilmente? Se durante tanto tempo a gente forneceu alimento espiritual para eles? Claro que não, né? Nós já saímos fracos do relacionamento, com vício no relacionamento, a gente quer voltar, a gente fica perdido. Então, eu tenho nessa percepção. Essas companhias espirituais não querem que a gente se recupere, eles não vão facilitar o nosso trabalho. Gente, a vida do sobrevivente não é fácil em nada. Em nada. Por isso é que recebe o nome, né? Sobrevivente, porque é forte para aguentar o tranco. Então, quando você for buscar esse caminho espiritual, sua recomposição energética, vai acontecer de tudo na sua vida para você não ir, para você desistir. Vai aparecer gente fofoqueira e narcisista, então. Vocês vão encontrar narcisistas, tá? Não se iludam nesses lugares. Quando vocês forem receber reiki, passe, até jurei, tá? Tem narcisistas, eles vão atrás de nós, porque eles têm faro de predador, sabe que nós somos codependentes. Então, não deixe que isso seja um impedimento para você buscar o seu caminho, o seu aperfeiçoamento. Eles estão em todos os lugares. E narcisistas religiosos são jogo duro. Ali eles têm alimento disponível o tempo todo. Quem procura um caminho espiritual chega sofrido, chega precisando de ajuda. E eles se mostram atenciosos, compreensivos, bonzinhos. E vão puxando todo mundo para a teia. Mas não deixe que isso impeça que vocês caminhem. E saibam que não vai ser fácil, mas que dá resultado. Você sente a diferença. Você consegue se sentir mais forte. Agora, só caminho espiritual, só caminho energético, a conta também não fecha, porque nós temos emoções. É tudo interligado. É uma tarefa multidisciplinar. E é de longo prazo. Porque eu sempre falo, né, explico para os clientes que eu atendo, que a gente faz uma reeducação emocional do seu subconsciente. Muito bom. Você tira as emoções ruins, faz uma semeadura toda positiva. Isso vai demorar um tempo para florescer. Isso vai demorar um tempo para aparecer. E você tinha uma rede neural toda ativa, responsável por emoções e sentimentos constantes. Esta rede neural vai começar a murchar e uma outra vai começar a ficar mais forte. Então você vai ter tempo para perceber. Tem dia que você vai estar melhor, tem dia que você vai estar pior. Então, eu vou fazer então a terapia 3, 2, 1, tô boa. Não, eu não iludo os clientes, é uma jornada. E você tem que ter paciência e amor com você próprio. Porque tem dia que a gente vai ficar com raiva, puxa, como é que eu deixei que isso acontecesse na minha vida? Não, tenha paciência com você, se perdoe. Né? É muito importante o sobrevivente se perdoar. A gente se culpa muito. Tem que perdoar o narcisista. Isso aí, se um dia quiser, perdoa. Se você puder libertar ele do seu julgamento, tirar essa criatura da sua influência, é ótimo, mas perdoe a si próprio, é muito importante. Vamos ver aqui, gente. Silva Ferreira diz: eu assisti o vídeo do caso sobre Lorenza Pinho. Não é? Minha nossa, que coisa horrorosa. Assim, era um ritual macabro. A Lorenza Pinho foi assassinada pelo marido, galera. Quem puder assiste.
Tem até aqui na minha página um postzinho falando sobre isso. É fácil de achar, vocês digitam no YouTube e vocês vão encontrar. E ela foi assassinada pelo marido, que era um procurador de justiça ou um promotor de justiça, é um dos dois. Uma coisa assim assustadora. Quando eu vi, me tocou imensamente, uma moça bonita, jovem. E se ela soubesse sobre narcisismo, provavelmente ela estaria viva, né? Porque ela conseguiria enxergar naquele marido o tamanho do perigo que estava ao lado dela. Mas vale a pena acompanhar. É isso mesmo, Silvia. É muito triste a história. A Fátima comenta, quando dentro do relacionamento resolvi mudar minha frequência energética, ele comentava que eu não ligava para ele. Porque eles sabem, eles percebem. Eu me lembro que todas as tentativas, quando eu estava ainda dentro do relacionamento abusivo, eu começar a me recuperar, sempre vinha acompanhada de uma série de críticas dessa pessoa narcisista com quem eu convivia. Nossa, mas esse lugar que você vai não é bom, né? As pessoas, nossa, são estranhas, são meio esquisitas, se vestem mal, né? Não sei como é. E qualquer coisa que eu comentasse do tipo, poxa, hoje eu fiquei chateada com alguém, ele sai, vai embora, não fica lá não. Eles sabem que a gente começa a melhorar. E ele comentava que eu não ligava para ele exatamente para você começar a se sentir culpada, não te dou atenção, não estou aí com você, vou parar de ir nesse lugar, vou ficar o tempo todo com ele. É isso mesmo. Que não me importava mais com ele, exatamente, Fátima. Aí ele tá falando, como sair de um relacionamento assim? E vai dar uma live inteira pra gente falar sobre isso, Eli. Primeira coisa, sabe, estude muito o transtorno narcisista, estude o transtorno psicopata, vá vendo com quem você convive, aprenda cada vez mais como essa pessoa funciona. Quanto mais você conhecer, mais você vai se tornar dona da situação e não dar passos em falso. Que você não está lidando com alguém igual a você, você não está lidando com alguém 100% humano. Então você precisa entender como eles funcionam. 2, começar a montar a sua rede de apoio para sair, amigos, familiares, pessoas em quem você possa confiar para contar o que você está planejando, que entendam que você viva. É difícil, tá? Não são muitas pessoas. Cuidado para quem você conta também. Os narcisistas têm uma rede de pessoas que eles alimentam para ter informações da vítima. Você vai ter que ver a sua situação financeira. Você tem como se manter ou não? Você tem como uma atividade profissional? Tem como iniciar agora ou depois? Você tem patrimônio com essa pessoa? Numa separação, como é que fica a divisão de patrimônio? Você tem filhos? Como é que vai ficar a situação dos filhos? Consulte um advogado, se informe sobre todas as possibilidades que podem vir de uma possível separação. Se fortaleça muito, muito, muito interiormente. Busque terapia, busque trabalho energético, porque se você descartar o narcisista antes dele te descartar, ele vai entrar em fúria narcísica e sua vida vai ser um inferno, tá? Tem muitos aspectos. Aliás, um bom tema para a gente fazer numa próxima live. Tem muita coisa para a gente estar observando para sair minimamente destruído. Porque assim, nós vamos sair muito mal sempre, né? Uma separação com o narcisista nunca é boa, nunca é fácil. E a pessoa já sai prejudicada, né? Por toda a história da convivência, já sai muito machucada, com muitas sequelas emocionais, e eles não fazem de nada, não vão fazer nada para ajudar, para que isso seja um pouco melhor. Vamos ver depois, a Silvia falando, depois que saí do relacionamento tóxico, eu estava me sentindo muito mais disposta. Exatamente, eu conversei com uma amiga essa semana, e ela estava falando isso, que ela separou do marido narcisista há pouco tempo, que ela está se sentindo viva. Ela falou uma coisa tão boa. Por quê? Antes, você ia, fazia a sua reposição energética, ou até mesmo podia, por exemplo, fazer uma caminhada na natureza, tomar um banho de mar. Isso reenergiza a gente. Só que quando você chegava do lado do centro das trevas, de imediato você era sugado. Tudo ia embora. Agora não, Silva. Denise, né? Perdão, Denise. Você se separou e a energia voltou a ser só sua. Então, legal, tá tudo voltando a fazer as coisas funcionarem como eram antes para você. Verdade, a única pessoa que pode mudar essa situação de perigo somos nós mesmos. Exatamente, Denise. Doceria Cristortas está falando, nem sabia o que era narcisista, fiquei sabendo na semana passada através de você, 26 anos casada com um. Pois é, Doceria Cristortas. Que bom que você descobriu.
né? A partir de agora você já vai ter uma nova visão acerca do que você viveu, entender quem você é. Estude. Quanto mais você conhecer, mais livre você vai ser e mais você vai estar preparada para ter decisões acerca de como conduzir a sua vida daí para frente. Tá? Estude bastante. Aqui na minha página tem bastante material, mas não siga só a mim. Tem muita gente boa falando sobre o assunto na internet. Boa noite, Hortência, seja bem-vinda. Psicanálise infantil. Minha mãe é Madre Teresa e eu me tornei a peste na visão de muitos depois que resolvi contato zero. A gente não tem como viver no melhor de dois mundos, psicanálise infantil. Por quê? É assim, narcisismo não é conhecido, não é divulgado. A gente cresce entendendo que o mundo são só empáticos e é mentira. A gente cresce aprendendo que todo mundo é bom, em princípio se torna mal depois, é mentira. Que narcisistas e psicopatas são ruins, em essência. E mãe sempre é uma coisa sagrada. A questão é, uma mãe que tem um transtorno psiquiátrico, não só narcisismo, pode ser uma mãe esquizoide, pode ser uma mãe dependente emocional, que é um transtorno de personalidade também, pode ser uma mãe borderline, pode ser uma mãe narcisista. Ela é uma mulher portadora de transtorno psiquiátrico. Não é o fato de engravidar e dar à luz que vai fazer esta pessoa virar alguém equilibrado, uma mulher equilibrada. Não, ela vai continuar transtornada do mesmo jeito. Só que existe nessa santificação da mãe. Gente, a mãe é uma mulher que deu à luz. Claro que existe em nós o instinto de proteção, a prole, aos filhos, o cuidado. Só que tem gente que não tem isso, porque não é totalmente humano. Quando você fala, isso é um choque. Assim, cada vez que tem assunto de mãe narcisistas, quem faz live, quem fala sobre isso, sabe, a gente leva pancada de tudo que é lado. E assim, nossa, como você é ressentida com mães, você tem que perdoar. Não é nada disso. Existem mães que não amam. Existem mães que têm problemas. Existem mães perturbadas. Existem mães que matam filhos. Não estou dizendo que sejam todas. Existem mães queridas, maravilhosas, salvadoras, amorosas, que criam pessoas incríveis. Mas tem muitas que são ruins. Então, assim, eu me tornei a peste na visão de muitos que eu resolvi quando eu cedi o contato zero. E além do que, a mãe narcisista ela é especialista em campanha de difamação. Ela tem uma rede, né? Ela tem um fã-clube, que ela alimenta esse fã-clube com algumas coisas, com elogios, para outros ela presta outro tipo de favor. E esse fã-clube recebe toda a campanha de difamação de maneira que te vejam assim, exatamente como uma peste. E ela já deixou a dúvida dentro de você que se você é peste ou não. Né? Porque ela sempre foi uma figura tão marcante, uma autoridade emocional tão impactante, que até a gente começa a falar assim, eu não sou muito boa, gente. A gente sente culpa. Até porque a mãe, não adianta, quem é empático tem amor. Nós amamos a nossa mãe. Não dá para respirar nada em volta, mas é nosso. Nós somos seres completos. Esses outros não são. Mas é isso mesmo, tá? Ela não liga. Um dia o narcisismo vai ser mais conhecido, nós vamos ser mais compreendidas. Mas também se não compreender, tá tudo bem. Vamos tocando nossa vida, gostando de nós, né? Construindo uma realidade bacana. Lara falando, Luciana já vem pesquisando muito sobre o assunto, mas me deparei com os seus vídeos semanas passadas e me identifiquei porque você fala da questão espiritual. É isso aí, muito obrigada, Lara, é isso mesmo. Eu relutei muito em trazer esse assunto para terapia por muito tempo. Eu ficava desconfortável em juntar informações que eram mais psicológicas, que eram mais técnicas. Eu sou uma criatura muito racional, tudo para mim tem que ter começo, meio e fim, tem que juntar lé com cré. Mas não adianta. Eu sou sobrevivente, eu senti tudo isso, eu vivi tudo isso. Vivi e ainda estou vivendo meu processo de recuperação. E quanto mais pessoas eu fui recebendo, quanto mais pessoas eu fui atendendo, tudo isso foi sendo corroborado. Eu encontrei nessa página maravilhosa, eu gosto muito do Decifrador de Narcopatas, e ali eu vi escrito a mesma coisa, com todo embasamento. Não adianta, existe. Agora, a gente não pode esperar que tudo isso seja validado por todo mundo o tempo todo. Poucas pessoas vão compreender. Poucas pessoas vão validar esse assunto com você. Um outro sobrevivente, ou quem realmente seja estudioso, interessado no assunto, vai sim prestar atenção e vai te entender. Então, não espere que seja uma coisa,
todo mundo acha bacana, todo mundo... Não. Ser sobrevivente é um caminho solitário sempre. Dentro do relacionamento já era solitário, do lado de fora, quando você sai, continua solitário. Não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa que não tem amigos, que não tenha vida social e que vá se isolar de maneira nenhuma. Tem amigos, tem pessoas muito boas por aí, se relacione, mas saiba que não é com todos que a gente vai poder abrir o assunto, não é com todos que a gente vai poder dividir esse tipo de coisa. Dentro das páginas, né, de internet, existem tantos sobreviventes aqui mesmo na página. A gente acaba tendo mais afinidade um com o outro, fazendo até amizade, e é onde a gente pode muitas vezes sim trocar ideias, informações. Até nos próprios grupos de apoio a dependentes emocionais, a gente acaba encontrando pessoas que também partilham da mesma opinião e de quem a gente pode se aproximar e trocar ideias, tá? Mas não é porque é solitário que a gente tem que viver sozinho, não. Né? Ter amigos é muito bom, ter pessoas com quem a gente possa ter essa troca emocional só nos faz crescer. A Ana está falando que é um promotor. Obrigada, Ana. Isso, de BH, exatamente. A Regis está falando, Lara, concordo plenamente. A Luciana entra na vida da gente e mexe profundamente. Não quer a gente não quer nem admitir. Pois é, Regis. O meu papel não é bom. Eu sempre falo isso na terapia. Que eu chego, né, tirando a ilusão das pessoas. Vou falando que o marido não era grande coisa, que ali não tem jeito não de reatar aquele relacionamento. Muita gente já ficou muito brava comigo. O cliente saiu batendo saltinho quando eu atendo presencialmente, já falou, não quero mais fazer terapia com você. Por quê? Existe um estado de negação, porque ver essa dor não é fácil não. Não é todo mundo que aguenta na primeira. Às vezes sai e depois volta. Não, eu vi, melhor a gente continuar. Meu papel não é bom, mas eu tenho que fazer esse papel porque é o que é verdade isso. Não é verdade absoluta, porque não há, né? Verdade absoluta, cada um vai dar o seu tom. Mas é coisas que a gente não quer nem mesmo admitir. Mas que quando a gente admite e bota a luz, a gente começa a mandar nisso. A gente toma as rédeas. Né? Naquilo que você aceita em você, mesmo não sendo tão bom, você fala assim, sou dependente emocional. Eu tenho esse ponto fraco. Aí você está consciente e começa a perceber o momento em que essa fraqueza vai ser acionada. Aí você fala, opa, eu me conheço, eu sei que aqui vão começar a pegar as coisas. Você toma a decisão de se resguardar. Então, às vezes, dói olhar, dói admitir, mas é o que nos traz poder. Quando a gente coloca a luz sobre o problema, quando a gente assume e aceita que a gente tem alguma coisa, a gente começa a tomar as rédeas da situação. A Denise fala, realmente não é fácil, é um caminho árduo. Isso aí, Denise. Encontrei ferramentas para me fortalecer nas meditações e tratamentos psicológicos. Pois é um trabalho multidisciplinar, é isso mesmo, tá? São vários aspectos que a gente vai trabalhando ao mesmo tempo para conseguir essa recuperação. E ainda assim, a gente tem que lembrar que nós somos também um corpo biológico e que o nosso cérebro precisa de tempo para se refazer. Existe a neuroplasticidade cerebral, então precisa de tempo. E aquela prática da frequência melhor, melhores emoções, melhores sentimentos, melhores ambientes, melhores pessoas, são fundamentais para irem te ajudando a fechar esse ciclo dessas tarefas todas, né? Essa tarefa multidisciplinar. Quem sai de um relacionamento abusivo tem que ter um outro dever na vida. Dever no sentido de dever de casa, lição de casa, que é não aceitar mais pessoas que não nos tratem bem, que não nos deem carinho, amor, aceitação. Não que todo mundo vai ser anjo, não. Todos terão defeitos. Mas pessoas que sejam boas para nós, que nos façam bem, que sejam nutritivas. É nossa lição de casa. Se uma pessoa não se encaixar nessas características, a gente pega e joga no lixo. Pode até ser pessoas da família. Aí a gente não consiga, talvez, dar o contato zero, mas a gente pode estabelecer uma pedra cinza, manter um distanciamento emocional. A gente precisa aprender a ter boas pessoas do nosso lado, porque é isso que a gente merece. Vamos lá, Fátima está falando, ele me descartou. Graças a Deus. Isso mesmo, Fátima, é livramento. Né? É a melhor coisa da vida. Eu estava pensando nisso hoje à tarde.
Quando a gente é descartado, a gente fica triste, fica perdido, mas depois fala, nossa, foi livramento, foi Deus, porque senão, imagina como é que a gente ficaria depois de um tempo, né? Depois de mais tempo com essa pessoa. Então, agradeça mesmo ao Criador que Ele te libertou. Doceria, Cristortas. Pois é, não é fácil sair, tem uma série de aspectos que a gente tem que ver. Existem os vícios nos nossos próprios hormônios, existe a nossa história de família, de infância. Dão várias lives para a gente estar falando sobre esses assuntos. A gente vai se aprofundar mais para frente. Doceria falando, minha saúde mental não aguenta mais viver com narcisistas. Meu casamento já não ia bem. Agora que conheço o transtorno, preciso tomar uma decisão. Isso, estude, planeje. Sempre, doceria, Cristortas, em silêncio. Não fala nada pro narcisista. Converse só com quem você confie e saiba que não vai abrir nada para ele. Tome suas decisões com embasamento para sua segurança, para você sair protegida. Denise falando, estou muito feliz porque através do seu trabalho eu tenho conseguido me fortalecer ajudando uma amiga italiana que estava se relacionando com homem narcisista de cultura árabe. Que bom, Denise, que você está ajudando sua amiga, que ela possa também, né, buscar informações, não sei se ela fala português, mas com certeza existem pessoas na Itália falando, o mundo inteiro está vivendo esse boom, né, sobre o narcisismo. Fico muito feliz, obrigada de me informar. Você traz a informação que faltava. Isso aí, Luciano. Pois é, porque eu sou sobrevivente, né? Isso é uma questão muito séria também, porque quando eu saí do relacionamento, quando eu não sabia o que era narcisismo, eu fui buscar ajuda e ninguém sabia o que era. Eu fui invalidada, me senti mal, me senti culpada, achei que eu tinha que voltar para conversar, nada disso. Quem é sobrevivente tem essa visão, tem essa percepção. Existem, sim, terapeutas que estudam muito, que têm uma visão mais apurada, mas o sobrevivente, quem sentiu o mal na própria pele, entende bem o tom do problema, né? O Genice Lopes pergunta, o narcisista tem inveja? Eles são invejosos patológicos, eles têm inveja de tudo, inveja da nossa alegria, inveja da nossa bondade, dos nossos amigos, do nosso dinheiro, da nossa saúde, do nosso trabalho, de tudo, porque eles se acham merecedores de tudo, porque eles são lindos, maravilhosos, perfeitos, absolutos, e nós somos seres inferiores. Porque, na verdade, lá por dentro, há uma sensação de baixíssima autoestima. Narcisistas se acham ruins, lixo, inferiores, e não conseguem olhar para essa dor de tão intensa que ela é, e eles não têm capacidade de processar tudo isso. Então, eles nos veem com coisas naturais de um ser humano, como a alegria, felicidade, e eles se olham para dentro de si e veem só este lixo, vazio, raiva, angústia, e ficam desesperados e querem nos destruir. E a inveja é patológica. Então o narcisista nunca escolhe alguém. Muita gente fala, quem se envolve em relacionamento abusivo é fraco. Sabe de nada, inocente. Não é nada disso. Só é puxado para dentro de uma teia maligna narcisista pessoas com brilho, luz própria, alegria, bondade, inteligência, sucesso, dinheiro, rede social de amigos importante, ativa, são pessoas queridas. Porque ele só escolhe gente que o faça sentir extremamente incomodado. Quando ele olha para essas pessoas, ele ou ela, ele vê, pois é, olha a porcaria que eu sou. É essa aqui que eu vou pegar. E aí, por uma situação toda complexa, esta pessoa já passou por situações de abuso. E aí a gente vai mais fundo, né? Qual é o sentido de um codependente estar dentro de um lar cercado de narcisistas, muitas vezes? Uma pessoa bondosa, uma pessoa que busca um caminho de resolução, de harmonia, se vê num círculo de demônios, muitas vezes. A gente começa a questionar. Por que será? Será que tem uma questão espiritual mais profunda nisso? O codependente emocional está inserido ali para ser suprimento? Não sei, realmente não tenho respostas. Mas se eles têm inveja? Claro, o tempo todo, de tudo. Tudo, absolutamente tudo. O narcisista tem inveja. Ele é infeliz simplesmente por existir. Ele se acha péssimo. Qualquer coisa que você tenha para ele é uma afronta. E ele vai te destruir. Não duvide disso.
Se você seguir as minhas dicas, olhar para o olhar, ver que não é coisa boa, se afasta, dá contato zero, bloqueia tudo. Ou se não der contato zero, dá pedra cinza. Aí você vai estar esperto e não vai deixar ele te pegar, não. Amanda falou, foi cada mentira absurda que minha mãe espalhou sobre mim. Uma tia chegou a apontar o dedo na minha cara e gritar, você arruinou a vida da sua mãe quando nasceu. Eu tinha 18 anos. Errei, Amanda. A gente conta essas coisas e ninguém acredita, né? Volto a dizer, por isso que nós recebemos o nome de sobreviventes. Passou por tudo isso, sabe? E a dor, né, da invalidação, a dor de não acreditarem em nós. A gente acaba sempre sendo solitário, são muitas marcas, né? Uma mãe que causa todos esses estragos é uma marca imensa, porque mãe é uma figura fundamental na definição da psique, na definição da nossa estrutura de sobrevivência, na nossa visão de merecimento, para tudo. E que bom também que hoje existe esse conhecimento, né? Hoje, Amanda, você tem opções de se reconstruir, buscar ajuda, né? Estar em grupos de sobreviventes, estudar, se reconstruir. Isso é muito bom, porque foram muitas marcas. Você relata quando você tinha 18 anos, você ouviu isso. E isso ficou gravado muito forte dentro de você. É uma dor muito grande, até que você hoje escreve sobre isso. E é muito bom quando a gente pode falar, coloca a luz sobre o problema. Denise está falando, tenho na minha família exemplos de narcisista, me afastei para ter uma qualidade de vida melhor. Pois é, a gente tem que se afastar. Às vezes não dá para ser um contato zero, mas uma boa pedra cinza. Pedra cinza é quando a gente não entrega emoção recheada de atenção recheada de emoção, que é o que alimenta eles. Eu gosto de falar sobre o que é uma pedra cinza para todo mundo entender melhor. Imagina um jardim bem lindo, cheio de planta, passarinho, flores, coisas lindas, pedrinhas coloridas. Qual é a única coisa que nos chama atenção ali? Uma pedrinha cinza. Pois é isso que a gente tem que ter de visão quando aplica a técnica da pedra cinza com o narcisista. Não entregar emoção nenhuma. Cara de paisagem, aconteça o que acontecer. Hortência, meu ex-marido tinha alguns traços de narcisista, mas ele sempre me elogiava para os amigos, e isso me confundia. Tive até repressão, pois tinha compaixão dele, isso me confundia. Tá? Ele expressava admiração por mim. Pois é, a gente tem que estudar um pouco melhor esse mecanismo todo. Ele te elogiava, mas será que ele era sim um narcisista? Ou ele poderia ser como fala? Um borderline com traços narcisistas? Por quê? Um border, ele tem empatia, ele tem uma empatia doentia, distorcida, mas ele traz traços de narcisismo muitas vezes. A gente tem que estudar um pouco mais profundamente. Quando a gente vê simplesmente o relato, a gente tem que entender mais como a pessoa funciona, porque os transtornos se entrelaçam, então muitas vezes causa algum tipo de confusão no entendimento de qual é o funcionamento mesmo daquela pessoa. A Amanda fala, ela me descartou aos 18 e me deixou na rua. Pois é, com certeza foi muito difícil quando você viveu isso, Amanda, mas você se libertou. Você sofreu tudo isso só até os 18. Depois você conseguiu viver a sua vida, assumiu, cresceu. Então, claro que foi muito difícil, mas você está certa, foi a melhor coisa que te aconteceu. Obrigada, doceria. Ela está falando que foi uma bênção ter me conhecido. Obrigada. Depois manda um bolo da sua doceria para mim, tá? Tô brincando. Mas estuda, tem muita coisa para você aprender, tá? Não para comigo não, vai buscar mais informações. Não sei, Hortência, eu não posso dizer nada assim superficialmente, é muito delicado, mas tem que estudar um pouco mais, ver como é que funciona essa pessoa, tá? A Gisele, hoje tenho outro olhar para toda a violência psicológica que vivi, isso mesmo, aprendo muito desde que tive compreensão sobre a personalidade narcisista. Sei que terei anos para reprogramar meu cérebro. Olha, Gisele, talvez nem anos não. Acho que eu não sei exatamente o que você viveu, mas talvez não sejam tantos anos assim, tá? Você fazendo esse trabalho multidisciplinar, se tiver disciplina, tiver vontade, tiver paciência com você, talvez não demore tantos anos assim não, tá? Vamos ver, eu que agradeço, seria... A Lulu fala, meu ex, muito esperto, me disse no início que era Asperger, é isso que é o nome? É assim que fala, gente? Asperger, acho que é Asperger.
mas logo que eu descobri o narcisismo, ele rapidamente mudou seu diagnóstico para histriônico. E aí eu logo pensei, então você sabe os terabytes, o transtorno, na verdade. O histriônico se chama personalidade histriônica, mas para mim, na verdade, eu definiria como um narcisista histriônico. Ele usa muito dos aspectos da sexualidade, ele exacerba muito isso, ele usa termos que denotem a sexualidade, ele se apresenta com roupas chamativas, decotes, roupa muito justa, se apresenta como alguém muito sedutor, ele tem a necessidade de mostrar que ele tem uma conexão íntima com as pessoas, né? Então, aquela pessoa que você conhece, eles são muito teatrais, né? Gesticulam muito, são muito expressivos. Então, você conhece o histriônico, ele, minha querida Lulu, tudo bem, bacana. Nunca vi essa criatura, que intimidade é essa? Eles têm essa necessidade, a grosso modo, tá? Os histriônicos. Obrigada, Cristóvão, não precisa mandar bolo pra mim, não. Tô precisando aqui ficar elegante, bonita. Mas eu venci a obesidade com a hipnoterapia hoje, estou livre, eu posso comer o que eu quiser, que o meu peso não sobe mais, não tenho mais aquela compulsão, maravilha. Meninas, acho que a gente já teve um bom tempo de live hoje, senão ela vai ficar muito longa, isso dificulta que outros sobreviventes assistam, que às vezes não tem muito tempo de assistir uma conversa tão longa. Então eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi ótimo. Falei um pouco sobre olhar, mas eu vou respondendo as dúvidas. Eu sei da importância de tirar as dúvidas, porque eu me vejo nesse papel, né? Quando eu estava me relacionando com esse parceiro, o quanto que eu queria entender, o quanto que eu queria respostas. E quando eu saí do relacionamento, que eu queria entender o que eu vivia, para onde é que eu ia. Então eu sei exatamente, né, o quanto é importante a gente estar com essa parte aqui da nossa discussão, respondendo dúvidas. Eu que agradeço imensamente, né? Fico muito feliz de ter vocês, de estar podendo ajudar, compartilhar. E na quarta-feira que vem, voltamos com mais uma live para falar de narcisismo, relacionamento tóxico e principalmente de libertação de todos nós sobreviventes. Muito obrigada, tenha uma excelente noite. Até a próxima live.